bem-vindos mais uma vez aqui com a presença de Fabiano Augusto, que hoje nos traz como tema a ciência da paz. Possamos entrar nessa frequência superior, rogando inspiração e rodeio ao nosso amigo, para a explanação da noite de hoje. Convido o André Luiz Fernandes para fazer a prece e logo de imediato passar a palavra ao Fabiano. Amado Mestre Jesus, verdadeiro sol que guia os nossos espíritos, uma fonte sublime da consciência divina que habita em nós. Rogamos nessa noite, Senhor, a Tua presença entre nós, convidando-nos a uma reflexão sadia em torno de um tema que nos leva à Tua paz. Rogamos ainda, Mestre querido, que Tu possas inspirar o nosso irmão para dar o melhor de si para nós nesta noite, imbuídos que estamos de tanta fraternidade e carinho em torno das Tuas palavras e Tuas promessas, Senhor. Muito obrigado, portanto, que assim seja. Meu boa noite carinhoso a todos. E antes de iniciarmos propriamente, duas considerações. A primeira é que nós estamos redimensionando todo o Instagram da Revista Espírita, e é um departamento dessa casa. A Revista Espírita é uma publicação do CEF. E o Instagram, obviamente, serve como um meio de divulgação, de vinculação a esses elementos mais nobres. Então, é a Revista O Espírita. Se vocês puderem se vincular, vamos estar fortalecendo esse trabalho de divulgação. E o segundo informe é pedir desculpas pela cara mais feia do que o normal, pelo cansaço, porque tive uma indisposição gástrica incomum, porque, em geral, minha saúde é excelente, mas acordei a 1h e cá estou. Bastante cansado, mas renovado com as energias do centro. Esse tema, ciência da paz, é um conceito, quase um trocadilho explorado por Joana de Ângeles, na sua sabedoria. Então, ciência da paz, ela está falando de paciência. E a gente vai entender a dinâmica conceitual em torno da paciência, porque ela está associada à macrovirtude, que é a humildade. E a dificuldade de se trabalhar as nuances dos elementos conceituais em torno da paciência. Para que a gente entenda definitivamente, paciência não é passividade, não é submissão. E, obviamente, alguns elementos que a literatura nos traz serão aqui considerados. Mas é importante que se diga, quando nós trazemos determinados assuntos, não é necessariamente do alto da nossa integridade moral e intelectual. Né? Sempre me faço policiar e é importante que se diga que a paciência é algo que eu ainda preciso trabalhar com. Eu lembro de uma historinha de um embate filosófico entre duas pessoas, e um muito empolgado falava da paciência, da importância dos seus conceitos, e perguntou para o outro: o que você acha da paciência? A paciência, ele responde, é o meu segundo nome. Aí o sujeito: e qual é o primeiro? É 100. Então eu estou um pouco nesse cenário, né? E, obviamente, alguns exercícios de paciência a gente já consegue, com a ignorância, mas quando é a maldade, a mentira, a corrupção, realmente é difícil, né? A gente precisa fazer um esforço. Precisamos entender que a paciência é uma vinculação ao elemento cristão. Então, ser pacientes é sermos verdadeiramente cristãos. E é algo
difícil, é algo que, para mim, pessoalmente, ainda está sendo muito trabalhado. Mas o capítulo 9, portanto, a gente fala daquilo que precisa ouvir, né, Arnaldo? Acho que a tribuna espírita é esse espaço. É claro que a gente tem que ter um mínimo de autoridade para, obviamente, não atrapalhar a informação, a mensagem que é dada, né? Mas reconhecer as nossas limitações, formalmente nesse campo. Em outros, graças a Deus, a gente está vencendo com mais galhardia, mas realmente paciência nos falta. Diz minha esposa que eu melhorei muito, né? Mas as esposas são muito caridosas, muito bondosas, elas acabam obliterando a verdade, né? Mas no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, nos dá o start para adentrarmos a esse tema tão importante. Porque bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, obviamente, até dentro do que André colocou, uma promessa do Cristo, né? É Jesus que abre o Sermão da Montanha, falando das bem-aventuranças, dizendo que aqueles que forem mansos e puros de coração herdarão a terra. Já nesse processo de seleção natural, está no seu ápice, e mais algumas décadas estaremos acompanhando, onde a própria literatura, baseada em tantos articulistas extraordinários, diz que os violentos não herdarão a terra. A violência pela violência, em algum momento, vai ser estancada, porque os processos sucessivos de reencarnação não estão sendo suficientes. Então, esses espíritos precisam ser alijados da estrutura, da psicosfera do planeta, para ambientes mais primitivos, violentos, para que eles possam, então, trabalhar na sua sensibilidade, um sofrimento duro, a sensibilidade e a necessidade de sermos mansos, de sermos brandos. Bem-aventurados os pacíficos reforça esse ideário, porque nós seremos chamados, como diz Mateus, capítulo 5, a referência do Cristo, filhos de Deus, ou seja, estaremos adentrando ao elemento da verdadeira cristandade, o que, de fato, ainda é um exercício longe do ideal. A Vida Escreve é um livro de Hilário Silva, da parceria de Chico e Valdo Vieira, quando este colaborava com a doutrina, depois ele se perde e abre mão da doutrina e passa a falar de projeciologia, mas o início do seu trabalho é muito produtivo. E lá no capítulo 10, o título é o mais difícil. E esse livrinho nos dá elementos para startarmos a dificuldade de trabalhar a ciência da paz, ou seja, a paciência. Então diz a história verdadeira, obviamente, que Jesus estava terminando uma das suas belíssimas pregações, e aí é até redundante, né, porque as pregações do Cristo sempre foram maravilhosas, e a condição da mediunidade, da capacidade humana, retrata isso de maneira relativamente fidedigna no texto bíblico, mas precisamos entender que a limitação humana não foi capaz de trazer toda a beleza e a pureza das palavras do Cristo, porque nos falta elementos intelectuais e morais para aprofundarmos mais ainda. Mas mesmo entendendo esse cenário, a gente fica maravilhado quando vemos o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte mais adequado, nos capítulos 5 a 7 de Mateus. Então, se precisarmos trabalhar o núcleo duro da proposta cristã, nos basearmos aí nos capítulos de 5 a 7 de Mateus, estaremos avançando do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da religiosidade humana. Mohandas Gandhi já falava isso, né? Se todas as obras, se todos os livros, papiros, todos os registros escritos se perdessem, todas as bibliotecas pegassem fogo e ficasse apenas o Sermão do Monte, nós não teríamos perdido nada. É uma referência extraordinária de quem não era cristão, né? Porque Mohandas Gandhi, Mahatma Gandhi, era hindu. Então, nesse momento, 4 dos seus apóstolos se aproximaram do Cristo. Tadeu, Tiago, o menor, João e Bartolomeu. Bartolomeu também era conhecido pelo nome grego de Natanael. Então, se trata do mesmo espírito. Eles se aproximam do Cristo, que não era raro, era incomum, era raro, era incomum, e o Cristo se vê disponível a um colóquio, a um cenário de questionamentos que ali se apresenta. Então, João inicia, né,
àquele embate, aproveitando a grandeza do Cristo, pergunta: mas, Senhor, qual que é o maior aviso da lei? Jesus, na assertividade, diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos aí o resumo de toda a lei, de todos os profetas. Tadeu se aventura e pergunta: qual a virtude mais preciosa? A humildade. Por isso é que a gente precisa entender o conceito de humildade de maneira mais ampla. A humildade é a vinculação intelectualizada e a mãe de todas as virtudes. No seu contraponto, nós temos o orgulho, que é a mãe de todas as viciações humanas. Ah, mas e a vaidade? Ah, mas e o ciúme? Ah, mas está tudo vinculado ao orgulho. Ah, mas o egoísmo também está subordinado aos elementos do orgulho. Ah, e a caridade também está vinculada aos elementos da humildade. A gente vai entender na medida em que a nossa falação se segue. E Tiago, então, pergunta: mas, Senhor, então, diante desse cenário, qual que é o talento mais nobre? Trabalho. Jesus responde. Tadeu novamente pergunta, diz o texto: mestre, mas para nós, qual que é o dever mais importante? Né? E Jesus: servir sem distinção. Então, ele vai construindo elementos para que a questão moral, a regra do bem ou do bom proceder, fique clara nesses questionamentos que ali são feitos. E o último, Natanael pergunta: mas servir sem distinção é quase impossível, disse o aprendiz. A maldade está em todos os lados, né? Nós temos disposição para o bem, mas recebemos pedradas e espinhos. E aí, dentro daquele processo de divulgação, dentro do pioneirismo que os apóstolos, né, e os discípulos do Cristo sofreram, a gente imagina, se hoje já não é um exercício fácil, imagine o que não era há 2000 anos. Então, realmente, eles quebraram paradigmas e sofreram muito com esses elementos, né? E aí, Tiago: não, mas nós só recolhemos espinhos de gratidão de todos, estamos sempre com boa disposição, mas somos apedrejados, cuspidos pela arrogância, pela ignorância alheia. A maldade impera. E João: homens bons são sempre vítimas de calúnia. Bartolomeu novamente: encontro no meu caminho só mãos criminosas, mesmo estendendo as minhas para auxiliar. E o texto mostra que várias mágoas foram ali desfiladas, né? Foram narradas, foram colocadas diante do cenário que o Cristo coloca. E aí João volta a perguntar: mas diante desse cenário, o que é mais difícil, mestre? E aí Jesus aproveita a situação e diz: olha, a resposta está exatamente na lamentação de vocês. Todo esse processo de reclamação nos ajuda a entender o que é mais difícil. O mais difícil, então, é ajudar em silêncio, é amar sem criticar, é dar sem pedir, é entender sem reclamar. A aquisição mais difícil é a paciência. Então, Jesus fecha mostrando que a paciência é um conjunto de elementos nobres, onde nós entendemos, compreendemos e, obviamente, né, nos colocamos e nos portamos de maneira adequada. Não é covardia, não é fuga. O que a literatura vinculada ao Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra sobre o contraponto da paciência, que é a cólera, né? E a gente vai encontrar isso baseado, né, obviamente, na codificação, mas nos capítulos iniciais do Evangelho. Então, o orgulho nos induz a esse processo de crença que nós somos algo fora do normal, que nós estamos acima de tudo, que nós somos os melhores. Nós, do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista pessoal, nos colocamos acima. Talvez, quem sabe, abaixo de Deus. E há um pouco a arrogância, né, de todo o processo de tradicionalismo religioso, onde, né, pastores, padres, bispos, papas se acham acima dos mortais ou dos súditos do cristianismo, porque eles são os representantes de Deus, porque eles falam diretamente com Deus. O que, para quem tem um mínimo de inteligência, sabe que isso não tem âncora em nenhum elemento fático ou nenhum processo mais racional. E o espírita precisa se vincular a esses elementos racionais, né?
E precisamos entender, obviamente, que essa ausência da paciência, os elementos que nos vinculam à raiva, à cólera, se olhados do ponto de vista, né, mais racional, percebemos que é um ato de desinteligência. Então, a literatura vincula a paciência também ao ato de inteligência. Diz lá, o homem colérico agride a natureza, objetos inanimados, animais. Se pudéssemos, então, observar sangue frio, muitas vezes o nosso comportamento deslocados e olhando de cima, ou nós teríamos medo das nossas atitudes, ou nos consideraríamos absolutamente ridículos diante de alguns comportamentos que muitas vezes nos vinculamos, ou no trânsito, ou no embate profissional, ou na dinâmica familiar. Né? E o espírito, obviamente, é concitado a esse processo de reflexão, porque a cólera, a raiva, ela está na contramão desses processos de desenvolvimento moral intelectualizado. E aí diz que a paciência, então, dentro dessa conexão com os elementos da virtude mãe, a humildade, está exatamente em suportar as dores. E aí abre o leque. Suportar os infortúnios, suportar as infelicidades, as insatisfações, as contrariedades, as injustiças. Bem-aventurados aqueles, né, que são alvos de injustiça. Isso tudo com resignação, ou seja, compreensão, mas a ausência da revolta. Porque a paciência é esse processo de resignação. E o exercício do orgulho, da cólera e da raiva é exatamente o elemento vivo na nossa idiosincrasia do orgulho. Então a gente reage, a gente se revolta, a gente altera, né, os batimentos cardíacos, a sudorese se apresenta, né, o corpo se esquenta. Muitas vezes até nos silenciamos, mas por dentro estamos carcomidos de raiva, de calor, de ódio. Então não é um elemento passivo, não é apenas o silêncio. É o silêncio, muitas vezes sim, mas com a compreensão plena de que do outro lado, né, ou no embate que se fez, a ausência de compreensão está estabelecida. E essa compreensão precisa vir exatamente do nosso lado, do nosso comportamento. Então, isso é muito difícil quando ampliamos o leque. Por isso que no início da falação, a gente precisa entender que a paciência é algo extremamente complicado e que ainda não faz parte do universo humano comum. Né? Às vezes a pessoa se acha paciente, mas será? Será que é paciente? Será que o exercício da paciência se faz dentro da conceituação que a doutrina nos traz? A dor é uma bênção, diz, né, um espírito amigo, que foi uma publicação de 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, porque quando sofrerdes, antes bendizei de Deus. A paciência também é uma caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Olha que interessante. Outra, porém, muito mais penosa, muito mais meritória, a de perdoarmos os que Deus nos colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais do que as dores que conseguimos compreender. Aí diz, né, o Cristo é o vosso modelo. Jesus sofreu muito mais do que nós, sem merecer, sem ter um lastro de provações e expiações como nós temos. E sofreu de maneira silenciosa. Então, esse espírito amigo fecha dizendo o seguinte: sede, pois, pacientes, sede cristãos.
Existe uma associação direta, relação direta, a paciência ao exercício do cristianismo, ao exercício da cristandade. Então ele diz, sermos cristãos sendo pacientes. Esta palavra, ou essa frase, resume tudo. E aí a gente vê realmente que é uma virtude, ou lastro, ou um elemento secundário da humildade, ainda muito complexo para entendermos. Por quê? Adolfo Bispo de Rangel, nesse mesmo ano, 1862, publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a humildade e a caridade são irmãs e que sempre andam juntas de mãos dadas. Mas a humildade é o núcleo, é o elemento fulcral de todo o processo de intelectualização. Então a gente tem, de um lado, a humildade e a caridade, nesse processo da senda da evolução, e do outro lado, o orgulho e o egoísmo. Por que elas andam de mão dada? Porque para sermos caridosos, precisamos entender os elementos associados à humildade. Não tem como sermos caridosos se não formos humildes. A humildade é a conceituação, é a compreensão, é a intelectualização, é saber de fato o que é certo. Porque o Livro dos Espíritos diz, primeiro desenvolvemos o aspecto intelectual, para depois avançarmos na senda do exercício moralizante. Por quê? Porque eu preciso entender o que é certo e o que é errado para poder agir de maneira correta. Então, o elemento intelectual vem primeiro do que o elemento moral. Então, a humildade é esse elemento intelectualizante. A humildade é uma compreensão das nossas possibilidades e, portanto, também das nossas limitações, diferentemente do orgulho, que nos coloca acima, né, de um patamar pretenso ou arrogante, porque a gente faz uma leitura sempre com viés. E, do ponto de vista da análise psicológica, é interessante. Esses dias eu li uma matéria de um psicólogo dizendo todo ladrão ou todo bandido, ele não confia. Ele não confia em ninguém. É um traço da idiosincrasia do bandido, do ladrão, do corrupto. Ele não confia. Por que ele não confia? Porque se ele mente, rouba, engana, e ele é o bom, ele é valorado na sua leitura íntima, os outros também são. É por isso, normalmente, que quem trai tem muito ciúme. Porque ele trai. E ele entende que se ele que é o bonzão trai, o outro também trai. E aí sufoca, muitas vezes, nas teias do ciúme. É claro que aí isso não é um elemento definidor. Existe maturidade, idade, convivência, mas são traços, né? A gente não pode fechar esse cenário. São traços da idiosincrasia que mostram que a pessoa tende a fazer um processo, né, de projeção daquilo que ela é para o outro. Isso é muito claro. Lacordaire, um ano seguinte, diz, sejamos generosos e caridosos, sem ostentação. Fazei o bem com humildade, a cada um proceda, pouco a pouco, a demolição dos altares que todos nós erguemos ao orgulho. Então, está criado o contraponto. Se a humildade é a compreensão intelectualizada e o exercício da humildade é a caridade, a ausência de inteligência ou de insubmissão às leis, porque submissão às leis de Deus é um ato de inteligência. Nós nos submetemos às leis humanas. Se o policial, numa blitz, pede para parar o carro, a gente para. Porque se não parar, vamos ser multados, vamos ser apenados, podemos até sofrer, né, um dano maior. Então, nós nos submetemos às leis dos homens, por que não a de Deus? Por que não nos vincularmos a esses elementos que sustentam toda, né, a lei natural, a lei divina, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade? Então, o orgulho é exatamente essa ausência de inteligência. Não existe espírito que caminha na senda superior, ou que seja um espírito superior, que tenha traços de orgulho. Por isso é que quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu vim para que tenha uma vida, quem entrar por mim será salvo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava sendo arrogante, orgulhoso? Claro que não. O espírito puro não tem esse traço. No dia que nós nos desvincularmos do orgulho e enchermos a nossa consciência de humildade, estaremos puros, plenamente puros. E a desnecessidade do processo de reencarnação se faz, porque compreendemos e a intelectualização se desenvolve ao ponto de que todas as experiências materiais não são mais necessárias.
Continuamos pela lei de progresso, né? Pela lei de trabalho, como Cristo, que é um espírito puro, trabalhando para o desenvolvimento, para a aquisição de conhecimento, para o exercício de uma caridade cada vez mais dilatada. Porque o exercício do amor se amplia com o espectro intelectualizante. Quando entendemos os processos, quando temos mais recursos para oferecer, nós somos muito mais vetores de amor e de caridade. Então, Jesus é um desses expoentes extraordinários, como tantos outros que existem no campo do exercício da pureza plena. A intelectualidade é o nosso exercício permanente, né? Estaremos sempre desenvolvendo. Porque se Jesus é um dos governadores do sistema solar, nós temos governadores da galáxia, das nebulosas, de conjuntos de galáxias, por que não? Então, o processo de conhecimento e de potencial de exercício amoroso se amplia na medida em que nos intelectualizamos. E a humildade é essa intelectualização. E o orgulho é o quê? Se eu sou bom, se eu quero para mim, se o meu elemento intelectualizante é limitado, o orgulho cria o espectro pragmático do egoísmo. E a caridade é exatamente o contraponto do egoísmo, né? Então, a egolatria, o ego, o orgulho, faz com que nós queremos tudo para nós, em detrimento dos outros. Então, isso é o egoísmo, é a egolatria. A caridade não. A caridade já não. Queremos também que os outros tenham conhecimento. Queremos que os outros tenham amparo financeiro. Queremos que a sociedade seja justa para todos. Queremos que a cultura alcance todos os elementos, todos os centros de conhecimento humano. Queremos que as pessoas possam viver dignamente. É um exercício de caridade. Por quê? Porque a gente entende que esses estarão juntos nesse processo de avanço e um, pela lei de sociedade, colabora com o outro, diferentemente da postura egóica, né, que o orgulho estabelece. Então, entender a humildade do ponto de vista material, ou entender a humildade do ponto de vista da ausência de recursos materiais, é absolutamente inadequado, porque nós temos ricos que são humildes e pobres que são absolutamente arrogantes e orgulhosos. Então, essa leitura materialista é absolutamente improcedente, porque a questão da humildade ou do orgulho é intrínseca ao espírito, né? A sua idiosincrasia é uma posição interior, não pode ser analisada do ponto de vista econômico, como normalmente se faz nos elementos sociológicos tradicionais. Então, o sujeito é pobre, maltrapilho, morador de rua, ele é humilde. Não. Em geral, não são, né? Se aproxime, tente conhecer, conviva. Por que está nessa situação? E a gente vai ver traços de personalidades marcantes que não estão associados à humildade, porque a humildade é um ato de inteligência moralizada, é uma inteligência pura. E nós precisamos, obviamente, entender que muito caminho ainda temos que percorrer para o desenvolvimento, né, da humildade. E a caridade é o amor em ação. Amor que se faz através de palavras, de pensamentos e também de ações, né? Quando oramos, quando queremos o bem, quando ficamos felizes com o sucesso material de um vizinho, de um amigo, de um parente, de um companheiro de atividade profissional, nós estamos exercendo a caridade, né? Porque o querer bem é um exercício de caridade. E a caridade, então, se faz pelo pensamento. Mesmo, a gente não pode deixar de considerar a caridade apenas com o processo de doação. Até porque, se resgatarmos o capítulo 13, no óbolo da viúva, quando Jesus, lá no templo de Salomão, acompanhado de seus apóstolos e discípulos, vê, né, os doutores colocando dracmas de prata no gasofilácio, né, no centro de doação do templo de Salomão, ele ficou calado. Aí quando veio uma viúva pobrezinha e depositou uma unidade de 10 centavos, ou seja, 10% de uma unidade, qualquer que seja, é insignificante. Pode ser até em dólar, pode ser em euro, né? 10 centavos é muito pouco. E aí Jesus, olha, aos olhos de Deus, ela foi muito maior, porque ela está doando daquilo que lhe faz falta, porque ela passa por dificuldades. E os outros doaram daquilo que não lhe faz falta. Então, percebe-se
que o elemento da caridade está totalmente desvinculado da questão matemática, né? Até porque, se nós considerarmos as doações bilionárias do Bill Gates, ele já comprou mais no céu e nós não temos lugar no céu, porque o que ele já fez de doação, não é mesmo? Então não é por aí. A gente sabe que está muito mais vinculado a uma postura idiosincrática, aos elementos associados à vontade, ao bom proceder, à capacidade de raciocínio em torno do bom e do belo. A gente falou de Mahatma Gandhi, mas é uma figura extraordinária, mesmo não sendo cristã, nos deixou exemplos extraordinários, né? Nasce em 1869, depois é assassinado em 1948, com 78 anos de idade. Foi, talvez, o maior pacifista do século XX, é reconhecido por inúmeras autoridades, inclusive o próprio Einstein falou e escreveu dele, de Einstein a Martin Luther King, uma série de elogios em torno da personalidade dessa alma nobre, porque Mohandas Gandhi depois foi conhecido como Mahatma, grande alma, né? Todo o processo de idolatria religiosa hindu, ele dá, né, esse título de grande alma. E precisamos entender o domínio colonial britânico que se estabelecia na Índia por 200 anos, 2 séculos, vocês imaginem, né? Processo de subjugação, de colonização, de usurpação dos interesses hindus, onde o hindu era considerado um cidadão de segunda ou de terceira categoria. E ele, então, diante desse cenário, prega a chamada desobediência civil. É um elemento e não é passivo, embora possa, numa primeira análise parecer passividade, né? E nunca foi ato de violência, era uma desobediência civil. E ele foi, Gandhi, preso inúmeras vezes, né? Espancado inúmeras vezes. E essa hostilidade entre os hindus e muçulmanos atingiu um fanatismo e um morticínio absurdo. Tanto é que depois a gente vê, né, até pela ação política desse grande espírito, a separação entre Índia e Paquistão, que até hoje tem as suas confusões, né? E são 2 nações, inclusive, que têm poderio nuclear. E, obviamente, está debaixo, né, da alçada da espiritualidade superior. E os muçulmanos reivindicavam um Estado independente, o Paquistão. Gandhi tentava restabelecer essa paz, fez inúmeras greves de fome. Na 15ª greve de fome, né, ele acaba conseguindo o processo de independência dessas nacionalidades. Algo assim, absolutamente impensado, né? E nós temos o desmembramento do território indiano em 47. E alguns nacionalistas não entenderam muito bem, porque a gente tem sempre o elemento filosófico e político omiscuído com as questões religiosas e morais. Ele acabou sendo assassinado um ano depois, né? Mas dizia que o método da não violência podia parecer demorado, né? Mas que era um exercício de paciência inteligente, e que ele estava convencido de que era o mais rápido. Olha que interessante, né? Ele dizia, entre outras coisas, que orar não é pedir, que orar é a respiração da alma, né? É um espírito extraordinário. E que nós só podemos vencer o adversário com amor, jamais com ódio. E debaixo dessa compreensão do amor, ele dizia que o exercício de paciência se fazia necessário. Tem uma biografia de Fabiano de Cristo, que é assinada por Ramiro Gama, e tem uma passagem que é extraordinária, né? Fabiano de Cristo é um desses espíritos extraordinários, foi inclusive quem motivou o meu nome. Minha mãe conta, fofoquinha familiar, que o meu nome ia ser Estevão. E aí, de repente, e meu pai sempre foi muito altivo nas decisões, né? Não, mas o primeiro filho vai ser Estevão, e eu fui o primeiro filho. Eu sou o mais velho de 6. E aí minha mãe disse que sonhou comigo e falou, não, que o meu nome ia ser Fabiano. E ela enfrentou meu pai. Falou, não, o nome vai ser Fabiano. Eu acho que eu fui um daqueles dementados que fui abraçado, né, pelas casas de Fabiano de Cristo. A gente tem uma admiração profunda por esse espírito. E conta, então, que
quando ele, na sua última encarnação, porque ele foi padre José de Anchieta, né, patrono, um jesuíta extraordinário, você tem uma estátua ali na Praça da Sé em homenagem a esse espírito extraordinário, como José Anchieta. Depois ele vem reformado ainda na condição de Fabiano de Cristo ali, e atua no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e ele tinha a rotina de, junto com os padres, né, do mosteiro, de servir sopa, né, que é um comportamento relativamente ainda repetido nas casas espíritas, nas casas protestantes, nas casas católicas, de servir sopa. Então conta a passagem que ele foi servir sopa a um indigente, esses espíritos complicados, e ele deu a panelinha de sopa, né, com boca de sopa, e ela estava muito quente. Então, quando o indigente, né, quando o paciente deu aquela colherada, queimou a boca e jogou a sopa nele. E soltou uma série de impropérios. E ele, então, pede desculpas, volta para a bacia de sopa, serve a sopa, esfria, e entrega novamente para o indigente, pede novamente desculpas, e só depois disso é que ele vai se limpar com o rosto queimado. E aí a gente fica sem entender, né, o comportamento de uma criatura dessa, que não teve um pingo de reação, quer dizer, atuou com uma galhardia, com uma honradez extraordinária, porque você está lá servindo o sujeito joga sopa na tua cara, num ato absolutamente esdrúxulo, porque deu uma queimadinha na língua. Então, esses exemplos extraordinários de paciência que a gente tem dificuldade de entender, porque nós estamos ainda distantes desse amor pleno, né, que essas almas já conseguem exercer. Mas, caminhando para os elementos finais das nossas considerações, eu trago também um texto de um livro muito interessante, que é da Meimei, Psicografia do Chico, que se chama Escultores de Almas. E o título é O Tesouro Difícil. Para que a gente tenha elementos não associados ao que achamos, mas associados ao que a literatura nos oferece. Então diz o seguinte, que um certo homem, interessado no processo de aprimoramento espiritual, no seu planejamento nas esferas espirituais, pede que ele pudesse desenvolver determinadas qualidades nobres. E, obviamente, dentro desse cenário e da sua possibilidade de ser útil, o planejamento espiritual lhe concede vários pedidos. E o primeiro pedido foi exatamente o exercício da beneficência. Ele pudesse exercitar na próxima encarnação a beneficência. E ele, então, nasce abastado. Nasce dentro de uma família com muitas posses materiais. E sem apego, sem dificuldades, ele consegue repartir os bens, determinados valores, criar núcleos de desenvolvimento e foi reconhecido pela comunidade como um benfeitor. Obviamente, né, conseguindo cumprir o seu planejamento espiritual e voltando de maneira exitosa para as esferas espirituais. Quando ele regressa à vida maior, conta o texto, ele então solicita a luz do discernimento, né, dentro desses aspectos idiosincrásicos que precisamos avançar. E ele vem em uma família generosa, que lhe facultou todas as possibilidades de desenvolvimento cultural, de aprendizado, de estudo. E ele adquiriu, conta o texto, sem dificuldade, sem sacrifícios, a faculdade de penetrar, né, de conhecer as pessoas e as situações. E foi útil, porque com a sua capacidade intelectiva, foi também reconhecido pelos parentes, amigos e companheiros de jornada. Em seguida, então, no seu retorno reencarnatório, ele almeja a aquisição de poderes artísticos. Olha que interessante, né? Porque o processo de evolução se dá em todos os elementos, né? Na arte, na cultura, na história, na filosofia, na religião, na intelectualização em torno da filosofia, da matemática, por que não? O processo de desenvolvimento intelectual e de ampliação do todo, a gente
faz essa separação didática, né, em elementos, em traços de conhecimento humano, mas ele se espraia sobre todos de uma maneira bastante interessante. Então, ele pede que pudesse, então, né, desenvolver esses elementos artísticos. E vem, e dentro da sua capacidade intelectiva, se vincula, né, à arte e passa a ser um artista muito conhecido, muito famoso, deixando obras maravilhosas no campo da arte. Logo em seguida, no planejamento da sua próxima encarnação, e pasme, né, um texto verdadeiro, colocado aqui de maneira mais lúdica, com alguns resumos, mas mostrando todo o périplo de várias encarnações de que o espírito pode sim pedir determinadas provas, né? Pode pedir para desenvolver determinados elementos da sua personalidade, desde que, obviamente, tenha méritos, e era o caso. Então, pede o dom da simplicidade, retorna a experiência humana agora não mais numa família abastada, muito pelo contrário, né? Já uma família pobre, sem recursos, numa casa muito humilde, e, obviamente, ele consegue passar pela existência sem grandes percalços. Na próxima e planejada existência, ele pede a autoridade, pede o carisma da autoridade. Encarna numa casa onde a família lhe deu possibilidade de estudo e se torna juiz. Na condição de juiz, exerce a sua autoridade de maneira muito respeitável, né? Voltando, né, a gente percebe esse ciclo de reencarnação, ele pede que possa, então, dentro desse cenário, desenvolver os tesouros da paciência. E aí é onde a coisa fica complicada. Nós temos um espírito que venceu, né, a volúpia pelo dinheiro, desenvolveu aspectos artísticos, elementos teológicos, ele se torna, e o texto fala, vinculado à religião, se torna um grande pregador, um orador, desenvolvendo os elementos associados à religiosidade, à espiritualidade, com uma verve, com uma capacidade oratória extraordinária, mas que na última experiência pede, então, que Deus, né, pudesse testá-lo nos elementos associados aos tesouros da paciência. E aí os instrutores espirituais dizem o seguinte: até hoje, esse mesmo homem voltou à Terra através de reencarnação em reencarnação. Durante 800 anos, esse ciclo se fez do processo de reencarnação. E diz assim: quanto ao tesouro da paciência, ainda não conseguiu nada muito efetivo. Mostrando que não é brincadeira, né? Mostrando que a paciência é realmente difícil. Então, precisamos refletir, fazer essa autoleitura, porque muitas vezes nos consideramos pacientes e não somos. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz, né, que a paciência de Jesus na construção da Terra, precisamos entender, né, que a Terra tem quase 5 bilhões de anos. 4,5, 4,6, retirada da nebulosa solar, e todo o processo de planejamento e estruturação cosmogônica do sistema solar foi gerido por um conselho de espíritos angelicais, da qual Jesus faz parte. Jesus, além de ser um desses decisores, né, desse conselho de espíritos angelicais, que administram o sistema solar, tem a responsabilidade direta na condição de governador e responsável pelo planeta Terra. Então, podemos admitir que os demais planetas também têm suas autoridades, né, seus governadores, seus presidentes, seus CEOs, qualquer que seja o nome. E ele diz, né, dessa paciência extraordinária no processo criativo que levou bilhões de anos e que sempre teve dois orientadores, né, a ordem e o belo. Então, mesmo sendo um mundinho inferior, esse planeta insignificante, pequeno, azul, num sol de quinta grandeza, é belíssimo, né? E, obviamente, os traços dessa personalidade extraordinária estão postos aí na natureza que se apresenta de maneira exuberante e que ainda não merecemos. Nós ainda não fazemos
é um exercício de misericórdia, de concessão divina, né? A beleza que nos cerca do ponto de vista material. E, obviamente, dentro desse cenário, a paciência é muito difícil de ser alcançada. E aí o texto diz o seguinte: para nós, ela consiste em suportar dores, infortúnios, resgatando o que nos dá o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Infelicidades, insatisfações, resignação, silêncio, a revolta não pode ser admitida, precisamos ter compreensão, lucidez, persistência nesse processo de aceitação à limitação alheia, o embate alheio, as injustiças alheias, porque ser paciente quando somos jovens, bonitos, com dinheiro e com saúde é relativamente fácil, né? Mas basta o equilíbrio dos nossos interesses estarem indispostos e aí o nosso lado mais animalizado, né, mais instintivo, menos espiritualizado, toma conta. Então, esse traço de humildade, que é a paciência, é um traço que precisamos trabalhar. Nas coisas simples, né, os espíritos nos dizem. A gente precisa suportar a criança birrenta, suportar, muitas vezes, o parente desequilibrado, os pequenos problemas, os embates no trânsito, né? Como o trânsito é fonte de perturbação. Impressionante, né? Como o trânsito é fonte de perturbação. E nós, diante desse cenário, Joana fecha dizendo que não temos o espírita, aquele que se propõe a ser um verdadeiro cristão, não tem o direito de perder a paciência. Nós até não podemos, nas nossas limitações, exercitá-la dentro de toda a sua potencialidade. Mas cairmos, né, na esparrela da violência física, da agressividade, né, da arrogância, da cólera, já não é mais admissível, porque entendemos a necessidade de suportar o próximo de uma maneira mais direta, né, uma maneira mais clara, de uma maneira mais complexa. Então, todos nós, não diz, né, todos podem perder a paciência por motivos fúteis. Nós, cristãos e espíritas, não. Então, Joana de Ângeles traz esses elementos em torno da ciência da paz, resgatando, né, a necessidade desse autoconhecimento, dessa disciplina, dessa vigilância. Porque não somos ainda pacientes, mas somos relativamente inteligentes para entender que através dessa disciplina, dessa vigilância, a gente vai criando elementos comportamentais e daqui a pouco esse processo automatizado nos torna, né, pacientes a cada dia, a cada instante. Ok? Obrigado pela boa vontade. Agradecemos mais uma vez a bela explicação de Fabiano e encerraremos a primeira parte pedindo a ele que faça a prece e logo após daremos o passe em todos aqueles que o desejarem. Passa a palavra novamente ao Fabiano para a prece de encerramento. Possamos mais uma vez, irmanados nos ideais superiores que nos trazem a essa casa de luz, nos desvinculando, ainda que por poucos instantes, do corre-corre, das atribulações diárias, das pressões sociais, da psicosfera negativa que impregna na nossa sociedade, muitas vezes nos arrastando para os elementos inferiores da personalidade coletiva. Mas, vinculados aos elementos nobres e protetores de um magnetismo superior, que essa casa nos oferece, elevamos nossos pensamentos a Ti, Senhor, profundamente agradecidos pelo conhecimento libertador, pelo conhecimento espírita, que nos possibilita ampliar a nossa capacidade intelectiva, ampliar a nossa consciência diante dos fenômenos da vida, nos tornando a cada dia mais aptos a sermos pessoas melhores, quem sabe um dia, verdadeiros cristãos.
Que a sua bondade, que a sua proteção, que a sua misericórdia nos ampare hoje e sempre, a fim de sermos mais pacientes, mais misericordiosos, mais amorosos, no exercício intelectual positivo que a doutrina nos cobra a cada instante. Que assim seja.